Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser, em formato podcast. A multipropriedade é um modelo de negócio que está cada vez mais em voga numa indústria do futebol que movimenta milhões de euros todos os anos. Que desafios apresenta este modelo para quem investe, para os clubes e até para os seus adeptos? Este será o tema para a segunda parte desta edição do Jogo Económico. Para já, vamos falar dos jogadores portugueses mais valiosos da atualidade, do empréstimo obrigacionista da Futebol Clube do Porto, SAD, e de um clube francês que pode já estar condenado antes do final desta temporada. Está assim na hora do hat-trick. Vamos assim debater os três números que marcaram esta semana. Dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa. Jorge, muito obrigado pela presença neste programa e obrigado também pela presença do Rodolfo Alexandre Reis. Vamos começar com o primeiro número do hat-trick. Rodolfo, vamos falar dos jogadores portugueses mais valiosos da atualidade. Assim é, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. Falamos de 80 milhões de euros, é o valor que Rúben Dias vale atualmente no mercado. Esta atualização feita pelo Transfermarkt coloca o defesa central como o jogador português mais valioso, sucedendo a Rafael Leão, ele que detinha até aqui a posição número 1 do ranking, com valor de 90 milhões de euros, sendo que após esta última atualização, o atacante do AC Milan viu o seu valor de mercado cair para 75 milhões, cedendo assim a liderança ao defesa central do Manchester City. E trazemos este número um pouco à boleia daquilo que foi a qualificação da seleção para os quartos de final da Liga das Nações. Jorge, Rúben Dias é o jogador português mais valioso, são 80 milhões de euros. Tivemos aqui uma seleção com muita rotação, muitos jogadores novos, uma qualificação que se esperava, de resto, para estes quartos de final da Liga das Nações e alguns jogadores a evidenciarem-se também na ausência de Cristiano Ronaldo. Sim, diria o grande destaque, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo e saudar todos os que nos estão a acompanhar, diria que foi uma vitória frente à Polónia, com uma grande exibição do Cristiano, 2 golos, o segundo para ver e rever. Incrível. E também um grande gol do Bruno Fernandes, que é um dos jogadores também com maior valor de mercado atualmente, sendo que neste momento Rúben Dias ultrapassou Rafael Leão, que tem um valor de mercado, viu o seu valor de mercado baixar para 75 milhões de euros. Tem sido intermitente. Eu julgo que tem muito que ver com a falta de rendimento ou de ser mais consistente, quer no Milan, quer e até mais na seleção, porque vemos o Rafael Leão a ser a grande figura do Milan, sendo aliás um dos capitães de equipa neste momento, com algumas questões até com o próprio treinador, que é português também, não Paulo se esperava Fonseca. tal. Mas a verdade é que depois na seleção parece-nos que falta sempre mais qualquer coisa ao Rafael Leão. Quanto ao Rúben Dias, eu diria que é hoje o patrão do setor defensivo da seleção portuguesa. É um dos melhores, provavelmente um dos melhores defesas centrais da Europa do futebol, e sobretudo desde a saída de Pep, acaba por ser o patrão da linha defensiva, que nesta convocatória acabou por não estar o Gonçalo Inácio. Eu diria que há vários jogadores que podem estar nas futuras convocatórias. Acho muito estranho Diogo Leite, que joga na Bundesliga, não ter sido sequer chamado. E ele que é um jogador até com experiência de seleção. Ele que fez todo o trajeto das seleções nacionais, é titular na União de Berlim e joga na Bundesliga, no campeonato ultra competitivo. Há sempre aquele fator muito estranho, como é que António Silva é suplente do Tomás e na seleção é ao contrário. O António Silva é que à partida tem sido mais esse titular do que o Tomás, que acabou por ser depois no segundo jogo frente à Croácia. Diria mais surpreendente, acabou por ter sido a convocatória do Tiago Jaló, mas eu juntaria a este lote de defesas centrais para o futuro da seleção nacional também Eduardo Quaresma. Ele veio de lesão, esteve ao serviço da seleção sub-21
nesta interrupção para datas FIFA, mas eu acho que é um jogador também a ter em conta para essa posição. E depois, naturalmente, Portugal tem vários jogadores que, olhando à idade, podem ver o seu valor de mercado incrementado, e olhando para o rendimento que têm tido, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, o próprio Giovanni Kenda, falaremos mais adiante neste programa, ou outros casos, como serão Bruno Fernandes e Bernardo, que aí já não veremos provavelmente o seu valor de mercado oscilar tanto. Noutras situações, com a idade, podemos ver também alguns jogadores a ver o seu valor de mercado depreciado, mas isso é natural com o decorrer da carreira dos profissionais de futebol. Muito bem. E vamos para o segundo número deste hat-trick. Vamos falar do valor do novo empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto. São 30 milhões de euros. É o novo valor do empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto, uma verba que pode ser aumentada até 27 de novembro e que é válida para o período de 2024 a 2027, com uma taxa de juros fixa de 5,25%. Este valor corresponde a uma verba nominal de 5 euros, sendo que as subscrições obrigatórias são de 2.500 euros, correspondente a 500 ações, a este valor nominal de 5 euros. O Futebol Clube do Porto que vai emitir assim um novo empréstimo obrigacionista com o período associado a 2024-2027, um valor nominal global inicial de 30 milhões de euros, que poderá ser reforçado nos próximos dias. E, Jorge, de facto, esta é uma ferramenta muito comum nas SADs em Portugal. O Futebol Clube do Porto, naturalmente, não pode abdicar dessa ferramenta. O Futebol Clube do Porto que vai ganhando aqui alguma capacidade de se mexer no mercado com esta nova liderança, tentar arranjar aqui ferramentas de investimento que lhe permitam, de facto, equilibrar as contas. Esse é um desígnio muito importante do novo presidente. Eu diria que é até o maior desafio de André Vilas-Boas. Estamos a falar de um clube que tem vivido dificuldades e constrangimentos financeiros enormes. Apesar de tudo, já o referi aqui, parece-me que até conseguiu reforçar a sua equipa no último mercado de transferências. Este empréstimo obrigacionista vem na sequência também de um financiamento que o Porto contratualizou de 115 milhões de euros a 25 anos, com uma taxa a rondar os 5,88, e portanto este empréstimo obrigacionista pagará menos do que esse acordo, mas esse acordo provavelmente vai permitir liquidar outras dívidas com taxas de juros superiores e portanto ganhar aqui alguma folga e alguma liquidez por parte da SAD do Futebol Clube do Porto, sendo que tem sempre esta dificuldade para poder continuar a estar nas competições europeias, que é uma fonte de receitas absolutamente fundamental. Voltar à Liga dos Campeões. É imperativo conseguir endireitar claramente as contas da SAD. E estamos a falar de compromissos até alguns, se calhar, de curto prazo, que André Vilas-Boas tem de cumprir. É público que até em termos de pagamentos de salários o próprio Presidente assumiu essa responsabilidade para si recentemente, e portanto estamos a falar de um clube que, quando em comparação com os outros dois candidatos ao título, tem muito maiores dificuldades financeiras neste momento, tem ao mesmo tempo um plantel que vale menos, e portanto terá sempre essa dificuldade, mesmo do ponto de vista de poder vir a fazer encaixes financeiros extraordinários com transferências de jogadores, tem um plantel menos valioso. E, portanto, se olharmos para o atual plantel, é certo que acabou por adquirir Samu, que claramente será um jogador que irá conseguir rentabilizar, mas só tem 50% do passe. O próprio Diogo Costa, estamos a falar de um guarda-redes que pode transferir-se para um clube top europeu, mas tem uma cláusula de 60 milhões e, porventura, pode não ser suficiente no próximo mercado de transferências e, portanto, tem aqui alguns constrangimentos, fruto das circunstâncias que herdou o clube e as dificuldades financeiras que tem que enfrentar. E, na tua opinião, o Clássico trouxe à tona algumas dificuldades que este plantel poderá sentir esta temporada? Sim, é um plantel com algumas lacunas. É também um fecho de ciclo, um novo treinador. Depois de Sérgio Conceição, muitas vezes, eu referi que o Sérgio Conceição era o maior ativo do Futebol Clube do Porto,
porque efetivamente se olharmos a qualidade dos plantéis, parece-me claramente que conseguiu tirar rendimento da equipa acima daquilo que era a qualidade ou aquilo que se perspectivava olhando para a constituição do plantel. Apanhou um período já também de fair play financeiro e de grandes lacunas. Este plantel, apesar de tudo, na minha opinião, acaba por ter aqui o Pérez, o Samu e o Fábio Vieira como grandes reforços. O Fábio Vieira a título de empréstimo, mas a ter um arranque de temporada algo intermitente. É certo que na Liga já perdeu os 2 confrontos diretos, portanto perdeu em Alvalade e na Luz, e mesmo nas competições europeias não está a correr na Liga Europa não está a correr de feição. Claramente aqui um clube que tem sido muito intermitente e naturalmente que depois de perder um clássico daquela forma é natural que os adeptos questionem a qualidade da equipa e sobretudo o nível exibicional que a equipa tem apresentado. Certo, vamos para o terceiro número deste hat-trick e vamos falar de um clube francês, Rodolfo. São 500 milhões de euros de dívida que podem colocar o Lyon na segunda divisão francesa. De resto, a Divisão Nacional de Controlo e Gestão francesa já tornou oficial esta decisão e o clube gaulês terá que garantir até ao final desta época 100 milhões de euros para evitar esta descida de divisão. Recorde-se que o Lyon, outrora heptacampeão francês, tem como dono John Textor, ele que poderá ser a chave aqui para este financiamento, colocando esta verba de 100 milhões de euros, vendendo parte das suas ações que detém em clubes como o Botafogo ou o Crystal Palace, sendo que a outra hipótese é a venda de jogadores do plantel para que o histórico clube francês não caia então nas divisões secundárias. Vamos falar então desta dívida, são 500 milhões de euros, a dívida do Lyon, que pode fazer com que este clube francês deixe a Ligue 2. O Lyon que está numa situação delicadíssima, este gigante do futebol francês, que foi muitas vezes campeão deste país, poderá descer de divisão se não regularizar o pagamento de dívidas numa decisão que já é, de resto, oficial. Jorge, de facto, temos aqui o Lyon em grandes dificuldades. Lembramos-nos todos daquele Super Lyon que ganhava a Liga antes de haver este... Heptacampeão. Exatamente. Antes de haver este Paris Saint-Germain em esteroides que agora temos praticamente a monopolizar aquilo que são as conquistas nesta Liga francesa e diria que numa liga, numa Big Five como é a francesa, que precisa aqui de um boost de bons clubes a poderem catapultar a Liga, até naquilo que é a capacidade de ganhar pontos no ranking da UEFA, diria que não é uma grande notícia para o futebol francês. Sim, o futebol francês acabou por perder visibilidade com as saídas de Neymar, de Lionel Messi, de Mbappé. E logo aí é um grande revés. Por parte do Paris Saint-Germain, acho que tem claramente um problema de competitividade, porque apesar destas saídas, o Paris Saint-Germain, quando comparado com o orçamento dos outros clubes, estamos a falar de orçamentos absolutamente estratosféricos, embora o Marselha tenha tido fortes investimentos, mas... continua a ser um Marselha sempre muito intermitente, certo, que às vezes até começa bem as épocas, mas depois acaba por ter quebras e não conseguir lutar pelo título. Esta hegemonia do Paris Saint-Germain só foi interrompida pelo Mónaco de Leonardo Jardim e pelo Lille de Galtier recentemente, e portanto olhamos para essa Ligue 1 como o segundo é o campeão, porque o Paris Saint-Germain claramente está a um nível muito superior dos outros candidatos ao título. Uma liga muito equilibrada, apesar de tudo, mas que perdeu essa visibilidade quando comparada com a Bundesliga ou mesmo com a La Liga ou a Série A, porque a Premier League está num outro patamar. E este não é o primeiro caso de clubes que vivem dificuldades. Vimos recentemente o Bordeaux, que não só já estava na Ligue 2, como viu o clube cair devido, e isto liga-se com o futebol português, infelizmente, porque o dono do Bordeaux na altura é o atual dono da SAD do Boa Vista, clube esse que também vive enormes constrangimentos e dificuldades financeiras e que desceu aos escalões não profissionais.
estamos a falar de uma dívida de 500 milhões, um clube que é detido, como se sabe, por John Textor, que é também o dono do Botafogo, treinado por Artur Jorge. Para a segunda parte. Há aqui muitas ligações. Agora, seria a queda de um histórico que já nas últimas temporadas não tem estado ao nível nem perto de discutir o título. De resto, na última época acabou por ser uma das equipas a ser uma desilusão, no fundo, na Liga, porque esteve muito tempo até muito próximo dos lugares de descida de divisão, e não cumprindo o pagamento destas dívidas na ordem dos 500 milhões de euros, pode mesmo cair para o segundo escalão, não desportivamente, mas na secretaria. Certo. E Jorge, já aqueceste aqui os motores para a segunda parte do jogo económico e para o tema que vamos ter a seguir. O Rodolfo volta para a semana com mais números neste hat-trick e já a seguir vamos falar dos riscos e oportunidades da multipropriedade de clubes no futebol europeu. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. Nos últimos 5 anos, 122 clubes europeus foram adquiridos por redes de multipropriedade de clubes e outros 67 receberam investimentos minoritários de grupos que já controlam outros emblemas. Nesta edição vamos falar dos riscos e oportunidades que estão associados a este modelo de negócio. António Vicente, advogado de Direito Esportivo da Almeida e Associados, é o nosso convidado para esta segunda parte. Muito obrigado pela presença neste jogo económico. Diga-se desde já que era uma presença que já estava combinada há algum tempo, mas este tema já estava, digamos que alinhavado para trazer ao jogo económico e para percebermos um bocadinho os contornos deste modelo de negócio que tantas oportunidades gera, mas também tantas polémicas. Vamos ter tempo para falar disso, mas vamos falar aqui primeiro deste modelo de negócio de multipropriedade. São, de facto, muitos os riscos e oportunidades que estão associados a este modelo. Sim, sem dúvida. Antes de mais, agradecer uma vez mais a presença e o convite. Obviamente que este fenómeno não é um fenómeno de hoje, é um fenómeno que já tem várias décadas e que se, digamos, depende da forma como quisermos olhar para ele, que se agravou ou que se desenvolveu nos últimos 10 anos, aproximadamente. Muitos poderão dizer que está relacionado com o fim da proibição, ou melhor, o início da proibição dos TPOs. Não acredito muito nessa teoria. Acho que está mais relacionado mesmo com uma ótica de investimento. Mas lá está, existem efetivamente muitas oportunidades, ou muitas vantagens e também muitos riscos. Do lado das vantagens, nós podemos falar logo de uma primeira vantagem, que são a questão das sinergias operacionais. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos centralizar os recursos humanos, departamentos de marketing, de análise de dados, análise de performance, tantos outros departamentos, nós conseguimos, por um lado, reduzir drasticamente os custos operacionais e, por outro lado, é possível garantir aquilo que é quase como o novo ouro ou o novo petróleo, que é a Big Data, ou seja, ter uma quantidade extensa, uniformizada, padronizada de informação que nos permite gerir muito melhor e ter uma outra visão sobre o negócio. E sabe-se o quão importante é fazer essa gestão dos dados. Sem dúvida. Hoje em dia existem N exemplos de jogadores de futebol, inclusivamente creio que o Kevin De Bruyne fez isso, através da data renegociou o seu contrato de trabalho. Portanto, se extrairmos isso e densificarmos a todos os outros, ou a um grupo de clubes de grande dimensão e que movimentam muitos milhões, eventualmente isso terá outro impacto. E até a questão dos custos operacionais, que falou aí, que é de facto um Eldorado para os clubes tentarem descobrir a forma de reduzirem esse item dos relatórios e contas. Sem dúvida. Por outra perspectiva, permite também o desenvolvimento e a captação e desenvolvimento de atletas. Ou seja, se olharmos para uma estrutura da MCO, ou seja, uma estrutura da MCO, na sua definição mais simples, contém um conjunto de clubes que estão sobre a mesma entidade-mãe, seja uma holding, seja um fundo de investimento, depois poderá ter várias estruturas. Se olharmos para aqui, nós conseguimos perceber que, se eu estiver colocado em vários mercados, consigo ter acesso a vários mercados, consigo
ter acesso a vários jogadores, desenvolver vários jogadores em diferentes patamares, em diferentes clubes que estão colocados em termos de desenvolvimento futebolístico de maneira diferente. Ou seja, permite-me analisar os jogadores, captar os jogadores, poder distribuí-los pelos clubes que estão dentro do grupo e fazê-los desenvolver. Um bocadinho também à ótica, por exemplo, daquilo que é o plano de desenvolvimento da formação do atleta, mas extrapolado para um grupo de clubes. Ou seja, se virmos um miúdo que acabou a sua formação nos júniores, existe a ideia de poderá passar para uma equipa A ou para uma equipa B ou ser cedido a um clube terceiro para desenvolvimento. É exatamente a mesma lógica, aplicada numa dimensão muito maior. Outra grande vantagem são, sem dúvida, os mercados de transferências. O mercado de transferências próprio e flexível. É uma das maiores vantagens de se optar por um esquema desta estrutura, ou seja, permite-nos, também um bocadinho ligado com esta questão do desenvolvimento dos atletas, ter uma presença em vários mercados, fazer várias transferências. E depois também tudo o que está em torno desses valores. Depois, do ponto de vista financeiro e comercial, o poder negocial é um ponto importantíssimo. Ou seja, se nós virmos do ponto de vista comercial os sponsorship deals, vejamos, por exemplo, o caso do Citigroup. É completamente diferente eu, entre aspas, dono de um clube, negociar um contrato com uma marca para o meu equipamento ou chegar a uma reunião com essa mesma marca e negociar 5 clubes que estão localizados, espalhados por todo o globo e que têm uma visibilidade enormíssima. Ou seja, esse poder negocial, a diversificação de fontes de receitas, a capacidade de engagement internacional, desse ponto de vista comercial, é muito bom. Do ponto de vista da internacionalização, a maioria dos clubes portugueses, ou portugueses, europeus, o que seja, não se internacionaliza. Não tem essa capacidade para chegar lá Exatamente. fora, não é? Expande-se, poderá ter Aliás, é um dos caminhos que é apontado aos clubes portugueses de forma a desenvolver-se, até tendo em conta que o mercado interno está absolutamente saturado, não é? Toda a gente tem um clube. E, portanto, uma das formas que se diz dos clubes portugueses poderem angariar mais receitas é a capacidade de se internacionalizar. Ora, através deste modelo, isso é possível. Este modelo, basicamente, pretende exatamente isso, ou seja, é uma implementação da marca, depois teríamos sempre que analisar que tipo de MCO é que nós temos em causa. Se nós olharmos, por exemplo, para um Citigroup, olharmos para a Red Bull, são dois conceitos um bocadinho diferentes. Podem ter ou a iNeos ou a Redbird Capital, têm formas de atuação completamente diferentes. Se olharmos à Red Bull, a primeira ideia que nos vem à cabeça é que todos os clubes que estão inseridos dentro deste MCO, ou a maioria pelo menos, têm, obviamente, aquela imagem padronizada. Mas, como eu estava a dizer, a questão dos clubes, a maioria dos clubes não se internacionaliza, expande-se, tem uma presença residual no estrangeiro. Estes clubes procuram e conseguem, efetivamente, internacionalizarem-se, têm um conhecimento efetivo do mercado, têm uma presença física no mercado, têm um clube num determinado mercado. E depois, do ponto de vista do financiamento, digamos assim, isto pode ser visto de um ponto de vista de risco ou de um ponto de vista negativo ou de um ponto de vista positivo. A verdade é que a maioria dos clubes, e atendendo e esta também é uma das razões do desenvolvimento destes fenómenos, a maioria dos clubes tem uma necessidade de financiamento, acima de tudo. E é muito difícil hoje em dia chegar-se à banca e obter-se financiamento para os clubes. E não pode estar dependente também daquilo que são as receitas de transferências, porque Exatamente. vai depender da forma como o clube estiver a valorizar os seus ativos. Exatamente. E o futebol é exatamente isso. É altamente volátil e que está assente num denominador mais volátil de todos, que é a performance. Eu posso fazer um ótimo investimento, ter os melhores jogadores, não significa que não haja alguém que com menos não possa fazer mais. Resumidamente será isso. Então também nessa ótica de financiamento podem-se encontrar oportunidades de clubes que estejam interessados em integrar este mecanismo de MCO como uma forma de se desenvolverem e de se implementar internacionalmente. Em termos de vantagens, olhando ao MCO de uma forma estratégica e operacional, seriam estas. Em termos de riscos, do ponto de vista negativo, temos claramente as questões financeiras. Basta imaginar que uma crise numa entidade-mãe, seja ela uma holding, um fundo de investimento, algo que possa colocar em causa a estabilidade da entidade-mãe, certamente terá repercussões nos clubes que a integram. Aliás, tivemos exemplos disso na banca e ainda há pouco tempo comemorámos. Não se comemorou, mas assinalou-se o aniversário de uma situação dessa. É exatamente esse mesmo cenário. Se olharmos depois também da perspectiva da alocação de recursos, ou seja, estas estruturas estão tendencialmente previstas para funcionar de uma forma piramidal.
em que se privilegia o topo da pirâmide em detrimento da sua base. Portanto, se houver uma alocação desproporcional ou desigual ou desregulada dos recursos para um clube em detrimento dos outros, poderá causar aqui alguma instabilidade. E depois, ainda fechando aqui o capítulo da parte financeira, existe uma outra grande questão, que é a questão do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e da opacidade ou aquela maquilhagem contabilística. Certo. Ainda esta semana tivemos notícias, há uma investigação do Público que liga a PCC a um clube português. Obviamente é uma investigação, terá que ser tratada em sede própria. Mas leva-nos a pensar ou a ter em consideração que a fiscalização neste tipo de matérias é essencial. E a proveniência dos capitais, a observação... A due diligence, não é? Exatamente. E nós temos, e Portugal é pródigo nisto, que em termos regulamentares e legislativos é um país avançado, tem legislação. Peca, na maioria dos casos, pelos seus órgãos de fiscalização. A capacidade de perceber, efetivamente, se as coisas estão a correr. Porque não basta pensar e garantir soluções para os problemas e antever problemas, é preciso garantir que os problemas efetivamente não ocorrem. Então, fechando aqui o capítulo da parte dos problemas financeiros, diria que estes seriam os principais riscos. Depois temos obrigatoriamente a integridade das competições. A integridade das competições fica logo em causa. Não, nem coloco tanto em causa a questão do match fixing puro e duro na sua definição, mas acima de tudo... o condicionamento do clube que está na parte mais desconfortável da pirâmide. Exatamente. Quanto mais não seja por decisões estratégicas, compra e venda de jogadores, decisões táticas, etc., poderá colocar... Nunca vamos ter um grau de certeza absoluto ou próximo do absoluto que nos garanta a fiabilidade ou que a integridade das competições não está efetivamente em causa. Depois, temos também aqui a questão da evasão regulamentar, a questão da third party ownership, como falei no início. Há quem entenda que estes mecanismos se desenvolveram para contornar a questão da TPO. Não acredito tanto que seja por aí, mas que poderá ter um fundo de verdade, e alguns especialistas acreditam que sim, poderá ter algum fundo de verdade. Não acredito que seja a principal razão. Depois, obviamente, o favorecimento do clube do topo da pirâmide, em detrimento da base. Há aqui um claro favorecimento. E, por último, a influência na carreira dos jogadores. Porque, queiramos, quer não, os jogadores poderão achar que têm uma liberdade dentro do clube, ou podem até ver como um benefício estar inserido dentro de um MCO com a possibilidade de crescimento, mas ao momento em que queiram sair estão sempre um bocadinho condicionados. Ou há uma movimentação que está condicionada. Obviamente há a regulamentação que controla isto, mas não é garantido. Muito bem, e vamos introduzir o Jorge nesta conversa. Jorge, temos aqui uma espécie de movimento de fusões e aquisições no futebol, que é naturalmente importante. Os clubes têm uma grande dificuldade, como dizia o António, de conseguir financiamento e muitas vezes conseguir sobreviver sozinhos num mundo que é muito difícil e em que há concorrência por todos os lados. Mas como é que vês este fenómeno? Se calhar focando-nos mais naquilo que são os riscos que o António referiu. Sim, antes de mais agradecer a disponibilidade do António para estar connosco. Eu acho que aqui é importante levantarmos algumas questões. E o António já citou aqui alguns exemplos. E, de facto, são casos totalmente distintos. Ou seja, no caso do Citigroup, me parece que há claramente um projeto para que o City seja o grande clube europeu e que lute sempre para vencer a Liga dos Campeões. E os outros clubes, seja o Girona, seja o Fortaleza, seja o New York City, basicamente funcionam com clubes formadores e que depois o talento em que se pode vir a destacar nesses clubes imediatamente pode vir a saltar. Como os clubes satélite, não é, Jorge? Sim, no fundo, na prática são clubes satélite. Depois há o caso do Leipzig, que também funciona de uma forma semelhante. Também tem o Bragantino, tem o New York Red Bull, tem o Salzburg e o Leipzig. E nesse aspecto funciona de forma semelhante, ou seja, os melhores jogadores acabam por ir invariavelmente parar ao Leipzig, que é no fundo o clube principal da Bundesliga que o grupo detém. Há outros exemplos, ou seja, ainda recentemente em Portugal, vimos o Rio Ave ser adquirido pelo dono do Olympiacos e do Nottingham Forest. Ou há um outro modelo de participação, como é o caso do Sporting Clube Braga, que viu adquirido, julgo, 30% já está perto dos 30%, da SAD Qatar Sports Investment, pela entidade que é dona
do Paris Saint-Germain. Há aqui algumas questões, e o António já levantou algumas. A primeira, desde logo, como é que os clubes podem ou não contornar o fair play financeiro por via de transferências entre clubes do próprio grupo. Imaginando que faltam 20 milhões para entrar em cumprimento de fair play financeiro, temos aqui trazido muitas vezes aquele exemplo tradicional, sobretudo para estes grupos detidos por Estados, clubes detidos por Estados, como é o caso de injeção de verbas de marketing quando é necessário haver cumprimento de fair play financeiro, e sabemos que é uma prática recorrente. Aliás, o City está envolvido com 115 infrações e julgo que o julgamento será em janeiro, e, portanto, em início de 2025, mas pode haver também, por esta via, no fundo, maquilhar as contas dos clubes para poder haver o cumprimento de fair play financeiro. E depois há uma outra vantagem para o clube, diria, para o clube principal detido pelo grupo. E há pouco em off até falávamos de um exemplo paradigmático e fomos confirmar. O Savinho foi transferido no último verão, depois de uma época absolutamente extraordinária no Girona, onde o Girona foi a equipa sensação na La Liga, está de resto na Liga dos Campeões. Chegaram a liderar a La Liga. E o valor de mercado do Savinho ao dia de hoje é 50 milhões de euros e acabou por ser uma transferência a rondar os 25. E, portanto, há claramente aqui um benefício para o clube, que é o clube, diria, que está no topo da pirâmide deste grupo. Por outro lado, e o António também referiu, há claramente aqui um problema eu não diria de regulamentação, como o António referiu, porventura de fiscalização. E eu acho que a UEFA já se tem vindo a ser colocada perante este problema. Este ano temos o Girona e o City a competir na Liga dos Campeões, e neste formato de liga nem há aquela questão de estarem em grupos diferentes. O mesmo sucede com o Salzburgo e com o Leipzig. Para ir a outros exemplos, o Nottingham Forest está a fazer uma grande época na Premier League, pode estar nas competições europeias para o ano, e eventualmente o Olympiacos também, e eventualmente estarem na mesma competição, e portanto suceder o mesmo. E portanto pode estar aqui em causa a verdade desportiva, enquanto adeptos de futebol pode perfeitamente estar aqui em causa precisamente isso. Mas estará aqui a UEFA de certa forma a contemporizar e a não querer levantar grandes ondas aos clubes para que também esses clubes não embarquem num tipo de situação semelhante à Superliga Europeia, ou seja, tentar não os aborrecer muito para que eles também não tenham tentações de se juntar a um movimento que depois a UEFA não controla. Eu vou só dar um exemplo. Estamos a meio da fase de Liga da Champions. Em fevereiro, julgo que será o sorteio primeiro para o play-off e depois para os oitavos de final. Imaginemos que, no caso, o Salzburgo e o Leipzig se podem ver a defrontar no play-off. Em que pé fica a UEFA, em que pé fica a competição? Assumimos desde logo à partida que o Leipzig passa? Porque, para todos os efeitos, se nós formos ver a constituição do atual plantel do Leipzig, grande parte desses jogadores vieram do Salzburgo, que normalmente é um clube mais formador, cuja média deve ser dos clubes, a parte do Sporting Clube Portugal, com uma média de idades inferior ou menor média de idades no formato de Liga dos Campeões atual. E, portanto, isto coloca-se. Mas não se coloca só nas competições da UEFA. Se olharmos para o Mundial de Clubes, podia acontecer. Ou seja, podíamos ter, não fosse a FIFA ter atribuído uma last dance ao Inter Miami, poderíamos ter tido, por exemplo, o New York City ou um Red Bull, o New York Red Bull a estar no Mundial de Clubes, ou o Botafogo, que é detido por John Textor, como sabemos, e que tem outro clube depois, tem também o Lyon. O Lyon não vai estar, mas a título de absurdo poderia acontecer também numa competição da FIFA. E, portanto, não me parece que cabe só à UEFA, mas eu acho que a FIFA tem que ter um papel aqui, claro, como principal Federação Desportiva Internacional de Futebol, tem que ter uma palavra a dizer, porque voltamos ao início. Acho que o que estará sempre em causa é a verdade desportiva. Nós estamos quase no final desta segunda parte, mas antes gostaria de vos ouvir, aos dois, relativamente àquilo que é a situação em Portugal. E começava pelo Jorge, precisamente. Jorge, em termos daquilo que são os riscos e oportunidades que o António já elencou aqui, dirias que este tipo de modelo de negócio é mais prejudicial ou é mais benéfico
para a grande maioria dos clubes portugueses? Olhando para as dificuldades que grande parte dos clubes, infelizmente, vivem, e de resto, se nós formos olhar para os clubes da Primeira Liga, para não irmos à Liga 3 e à Liga 2, porque aí me parece que também já acontece. Sim. Portanto, já são grande parte dos clubes já são detidos por investidores. Mas se olharmos para a dificuldade que os clubes vivem, e enquanto não vier a centralização dos direitos que tantas vezes aqui falamos... E em que moldes é que ela vem, com que valores? E com que valores? Eu acho que estará sempre em causa a sobrevivência desses clubes de menor dimensão. E para poder haver uma expansão desses próprios clubes, acho que pode ser importante a entrada de investidores. Agora, ao mesmo tempo, já tivemos muito maus exemplos disso. Sim. Olhemos para o caso do Beira-Mar, por exemplo, o estado em que está na Associação de Futebol, nas competições distritais da Associação de Futebol de Aveiro. E, portanto, eu acho que os próprios sócios, os próprios dirigentes dos clubes têm que ter sempre muito cuidado a quem é que entregam, no fundo, o capital das sociedades anónimas desportivas. Porque se olharmos para a Liga Portuguesa, e só para terminar, eu diria que as exceções são Futebol Clube do Porto, Sporting, Benfica e Vitória Sport Clube, que ainda assim, recentemente, houve uma tentativa de entrada de capital. E, portanto, poderá estar em causa aqui uma forma para os clubes de perspectivarem o futuro, mas eu acho que, olhando para os exemplos que tivemos no passado, acho que é preciso ter muito cuidado. António? Bem, não é uma questão fácil. É uma questão difícil, lá está. Se olharmos do ponto de vista do investimento, certamente poderá ser interessante fazer parte de uma estrutura de multi-club ownership. Obviamente já existe muito capital privado nas sociedades desportivas, desde 2013 para cá, a partir do momento em que os clubes, para competir profissionalmente, necessitam de constituir sociedade desportiva, seja ela anónima ou por cotas. A partir do momento que há essa abertura e a partir do momento que existe uma alta disparidade entre os principais clubes e os clubes mais pequenos, há uma necessidade de investimento. Estas estruturas oferecem algo que o investidor privado geralmente não oferece. Tendencialmente, estas estruturas que falámos aqui, seja o Citigroup, seja a Red Bull, seja a Redbird Capital, seja a Ineos, etc., são estruturas tendencialmente fidedignas, contrariamente àquele que é o investidor típico. Aquele tipo de investimento que nós temos visto em Portugal. E que o Jorge já tem mencionado. O último exemplo foi a entrada no capital da SAD do Leixões do Flamengo, por exemplo. Lá está. E existem aqui, conjugadas as necessidades, acho que poderá ter algo de positivo. Uhum. Certo que estes organismos também têm que ser devidamente regulados, não só pela FIFA, mas também pela UEFA e também dentro das jurisdições nacionais de cada país. Há uma necessidade de controle, principalmente naqueles aspectos, aqueles riscos financeiros, que não são bons nem para o desporto, nem para o país. São oportunidades, mas também são autênticos desafios. Exatamente. António, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Fica desde já convidado a vir ao programa para discutir estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos assim para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas desta semana. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas da semana. Jorge, vamos falar aqui, isto parece monotemático, estas escolhas da semana, mas temos aqui vários aspectos para abordar. Já falámos um bocadinho da seleção na primeira parte, agora nesta terceira vamos localizar, vamos focar um pouco mais esse ângulo, fechá-lo. A tua figura é Roberto Martínez. Sim, Roberto Martínez, porque eu acho que é de uma incoerência total. E eu acho que o mais chocante até são as justificações que tenta sempre dar. É certo que fez um esforço para comunicar em português e para aprender português, mas as justificações que dá, nos casos, conta ao rendimento no clube e o momento, noutros casos depois conta ao grupo. Mas uma convocatória específica de uma determinada altura, sim, lembras-te? Para alguns jogadores conta ao rendimento para justificar que não serem chamados, para outros, tendo rendimento, a justificação é o grupo, é a rotina na seleção para não serem chamados, e portanto há aqui várias incoerências. Para a história fica que Portugal cumpriu o objetivo,
vai estar nos quartos de final da Liga das Nações. De resto, uma competição que Portugal já venceu sob a liderança de Fernando Santos. Agora, espero que não seja o Roberto Martínez da seleção belga. Ou seja, teve a melhor geração de sempre do futebol belga, não venceu nenhum título. E espero que com esta, que é provavelmente a melhor geração de sempre do futebol português, consiga vencer títulos. E o primeiro desafio é já a Liga das Nações, para depois preparar o Campeonato do Mundo e Portugal ser efetivamente candidato, porque tem talento suficiente para isso. E passando já para o teu número, e muito rapidamente, poderemos dizer que Giovanni Kenda foi a cereja em cima do bolo. É uma daquelas situações absolutamente inexplicáveis. O número é 0 minutos. Já 0 minutos. Só para acrescentar. São 2 convocatórias consecutivas. Já tinha estado no banco no jogo frente à Escócia, na anterior data FIFA, jogo onde somou 0 minutos. Fábio Silva e o Kenda acabaram por ser repescados para a seleção A, porque acabaram por sair vários jogadores, o Bruno, o Bernardo, o Cristiano, de um jogo para o outro, foram 4 as saídas. O Fábio Silva acaba por ir a jogo frente à Croácia, e o Kenda, estando no banco, podia, e o que está aqui em causa não é o recorde, ou seja, impossibilitou ao Kenda ficar na história do futebol português. Mas podia ter sido útil, mas podia ter sido no jogo de ontem. Agora, sobretudo, olhando para uma equipa que até jogou com 3 centrais, acho absolutamente insensível, inarrável, que não tenha dado minutos. Agora, para a história fica aquela justificação devido à lesão de Nuno Mendes, mas acabou por não escutar as substituições. Portanto, na última interrupção que fez, poderia claramente ter lançado o Kenda. E acho que foi absolutamente injusto, insensível e inarrável o que Roberto Martínez fez com o jovem formado no Sporting Clube Portugal, que é claramente um grande talento, tem tido rendimento no clube. O Kenda tem 17 anos e com certeza que sentiu esta falta de respeito do selecionador perante o Kenda enquanto jogador. Muito bem, Jorge, muito obrigado. No jogo económico não andamos à procura de recordes, mas os recordes vêm ter com o jogo económico. Nós celebramos por estes dias mais de 200 programas já na Bola TV, uma parceria que muito nos honra. Naturalmente agradecer à nossa equipa técnica, ao Luís Gomes, a assinar a Rihanna e à Tatiana Belmar, aos nossos comentadores, Luís Tavares Bravo e ao Jorge Faria de Sousa, e também ao Rodolfo Alexandre Reis, por tornarem possível este programa todas as semanas. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.